Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à videoconferência da Mitri Realty para a discussão dos resultados referentes ao terceiro trimestre de 2025. Esta videoconferência está sendo gravada e o replay poderá ser acessado no site da companhia ri.mitrirealty.com.br. A apresentação também estará disponível para download no site. Informamos que todos os participantes estarão apenas assistindo a videoconferência durante a apresentação, e em seguida iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Antes de prosseguir, aproveito para reforçar que as declarações prospectivas têm como base as crenças e suposições da administração da Mitri e as informações atuais disponíveis para a companhia. Essas declarações podem envolver riscos e incertezas, tendo em vista que dizem respeito a eventos futuros e, portanto, que dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores, analistas e jornalistas devem levar em conta que eventos relacionados ao ambiente macroeconômico, ao segmento e a outros fatores que podem fazer com que os resultados sejam materialmente diferentes daqueles expressados nas respectivas declarações prospectivas. Estão presentes nessa videoconferência o CEO Fabrício Mitri, o vice-presidente de operações Rodrigo Cagalli e a diretora de relações com investidores Thais Alonso. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Fabrício Mitri, que dará início à apresentação. Por favor, Sr. Fabrício, pode prosseguir. Oi. Olá, bom dia a todos. Obrigado pela presença nessa teleconferência dos resultados do terceiro trimestre do ano. Eu vou começar com uma breve apresentação e depois a gente abre para perguntas e respostas. Bom, primeiro os destaques principais. Eu acho que foi uma receita líquida de 243 milhões, a margem bruta ajustada de incorporação para 33,5%. Eu acho que isso daqui corrobora, né, o compromisso da companhia de um aumento de margem significativo, né, que aconteceu mais de 9,2% aí desde o primeiro trimestre do ano anterior. Então, a gente está voltando aí para os patamares normais da companhia, conforme antecipado anteriormente. Em relação às despesas gerais administrativas, acho que tem sido uma boa surpresa, né? A gente teve uma redução de 28% em relação ao ano anterior, e nos 9 meses a gente está aí com 23% de redução. Isso acho que é forte, é uma coisa perene, e a gente deve ver essa redução crescendo até um pouquinho mais aí a começo do ano que vem. Eu acho que isso é fruto do trabalho interno de busca de eficiência, onde é possível, e colocar esse número aí em patamares que a gente acredita que se traduzem aí da eficiência operacional que vem sendo implementada. O lucro líquido a gente teve no trimestre 9 milhões de reais, o que dá também 30 milhões no ano, então uma média aí pouco maior que 10 milhões por trimestre. A gente lançou o House Mitri Moema, que foi bastante bom, né? A performance de vendas, um projeto de 560 milhões, e a gente vendeu aí mais de 26% em 20 dias, né? Hoje esse projeto já se encontra mais de 30% vendido. É um projeto grande, é um ambiente de mercado concorrido, sobretudo aí em Moema, e a gente conseguiu novamente trazer um produto bastante diferente dos demais, e os nossos clientes aderiram ao nosso produto. Bom, em termos de vendas, foram 280 milhões no terceiro tri, houve um leve arrefecimento aí das vendas no terceiro tri, quando comparado ao primeiro semestre do ano. A gente espera que o quarto tri também seja algo similar. Acho que os juros de 15%, obviamente, tem algum impacto aí nos nossos clientes, e estava demorando para começar a esfriar um pouco. Acho que nesse terceiro tri a gente sentiu uma coisa marginal, né?
mas ainda aí continuando com uma VSO de 13,3 no trimestre, mesmo lançando no final do trimestre, e mais de 40% nos últimos 12 meses, o que é bastante saudável aqui do nosso ponto de vista. Bom, lançamentos, então, essa é um dos ambientes ali do House Mitri Moema. Foi uma inspiração, uma arquitetura em Madrid, aí tem todos os ambientes do empreendimento são ligados a esse tema, e foi um projeto aí bastante interessante do ponto de vista de mercado, para quem ainda não foi, vale a pena visitar. Aqui a gente conta um pouco, então, né, dos 3 lançamentos do ano. A gente lançou o House Mitri Station Brooklyn no segundo tri. Ele já está 66% vendido e a gente já antecipou as obras dele e o projeto já está sendo construído. O House Mitri Edition Moema, como eu disse, 26% durante o trimestre e agora já batendo 30%. E agora nós vamos aí, nas próximas semanas, fazer o lançamento oficial do Raízes Premium Campo Belo, que é um projeto de 250 milhões ali no Campo Belo, e a gente já começou o esforço de pré-vendas e o produto deve largar com um percentual bastante satisfatório, tá? Então, com isso, a gente encerra aí um BI 200 lançado no ano. Aqui tem outra imagem do Moema, falando de vendas. Então, as vendas brutas no 9 meses ficaram ligeiramente abaixo do ano passado, então a gente está aí praticamente com 900 milhões no acumulado, e a VSO acima de 40% nos últimos 12 meses ou 13% no trimestre. São números bastante importantes, né? E nos atestam que os produtos estão, sim, com liquidez, né? É importante também dizer que o distrato vem bem controlado, né? Uma linha que recuou aí 30%, e isso eu acho que mostra aí a qualidade da carteira, né? Aí, em termos do nosso estoque, hoje a gente tem 1,8 bi, sendo que a gente tinha no trimestre anterior 1,6, a gente lançou aí 500 milhões e vendeu 280, o que resultou em 1 bi e 800. Acho que esse é um patamar razoável, a gente não deve oscilar muito diferente disso. E também foi interessante a gente ver que a empresa, né, entregou mais de 1.000 unidades recentemente, no terceiro tri, e mesmo assim a gente conseguiu manter, né, a taxa de estoque pronto aí abaixo de 8%, e um estoque líquido que costuma ser revendido aí em 60, 90 dias. Então, eu acho que isso é algo bastante interessante. Vamos falar um pouquinho mais de entrega. Então, essas 1.077 unidades, elas se dividiram aí até aqui em 7 empreendimentos, né? O que nos faz com que esse ano a gente já está batendo aí 2.110 unidades e 1,6 bi de VGV entregue. Então, acho que isso, lembrando que o mercado, né, está sofrendo ainda com falta de mão de obra, esses serviços mais de finalização de obra um pouco mais lentos, mas mesmo assim a gente consegue entregar 1 bi 600 no ano e 2.110 unidades e uma taxa de sucesso de repasse aí de 98%. Obviamente o repasse está um pouco mais lento, vou comentar um pouquinho aqui por quê, Rodrigo também, mas as coisas estão fluindo bem, né? O nosso LTV de carteira também mantém-se aí naquele nível de 40%. Quanto ao Land Bank, a gente teve uma ligeira decréscimo em relação ao segundo trimestre de 25, basicamente pelo lançamento do House Meter Edition Moema, que é um projeto aí de mais de 500 milhões de reais, e hoje esse número aqui na Mitre já está acima de 5 bi. Então a gente deve manter ele aí ao redor de 5 bi a 5 bi e meio, o que nos dá um horizonte de 3 anos de lançamentos e o que para nós é um índice confortável. Quando a gente olha, né, no nosso Land Bank por linha, então a gente vê aí a maioria, né, estando dentro de
House e Mac, 52%, e o restante estando dentro do Origem e Raízes, e a gente vai explicar aqui algumas coisas que fizeram muito bem para a nossa linha Raízes, né, que basicamente foram as mudanças do SFH. Então, aqui do lado direito, acho que fica muito claro, a gente, no estoque, né, da companhia de imóveis a vender, a gente tinha 70% fora do SFH e 30% dentro do SFH. Agora, né, principalmente em virtude do aumento do preço das unidades elegíveis ao regime de financiamento do SFH, que subiu de 1,5 milhão para 2,250 milhões, a gente enquadra 40% do nosso estoque dentro disso. Isso é algo muito bom, acho que vai contribuir bastante para a linha Raízes, sobretudo, e a gente deve esperar aí um impacto positivo dessas novas medidas nos próximos trimestres. Bom, aí desempenho financeiro eu vou passar para o Rodrigo, que é o nosso CFO aqui. Obrigado. Bom dia, pessoal. Obrigado a todos pela presença. Bom, vamos lá. Em relação à receita líquida, a gente teve aí um leve decréscimo também em relação ao mesmo período de 24, explicado, acho que parte pelo volume também de vendas um pouco menor em relação ao mesmo período de 24, e como o Fabrício colocou, esses desafios de final de obra ainda estão acontecendo, então a gente acabou também tendo essas postergações de 2, 3 vezes, acabam tendo impacto na parte do POC, que impacta consequentemente a receita. Em relação a resultado bruto, ele ficou praticamente flat, né? E quando a gente compara igual ao período de 24, acho que a boa notícia aqui, de fato, é a evolução da margem bruta, tanto a contábil. No próximo slide eu vou apresentar a margem ajustada de incorporação. Então, acho que a gente vem mantendo já a margem flat ao longo desse ano, que é muito bom, que é muito positivo, vem demonstrando aí já a força e qualidade dessa nova safra. E por mais que tenha uma variação ou outra entre trimestres, um pouco para cima ou para baixo pequena, a gente começa a caminhar já para ir chegando num patamar histórico, principalmente da margem bruta ajustada de incorporação. E aí, falando nela, ela hoje já está em 33,5, então já retomando aí para patamares históricos, num avanço, né, de quase 10 pontos em relação aí ao quarto trimestre de 23. Então, nos últimos, basicamente, 2 anos, a gente teve uma recuperação muito importante na margem bruta e o principal, estabilidade durante o ano inteiro de 25. Bom, em relação às despesas comerciais, a gente teve aí um acréscimo em relação quando a gente olha o ano principalmente. Esse trimestre a gente teve uma despesa comercial um pouco mais forte. Como o Fabrício colocou, a gente lançou o House Mitre Moema, que é um projeto grande, que despendeu aí um investimento importante. Tem o Campo Belo, que a gente já abriu para as pré-vendas. Então, no horizonte aí de 45 dias, a gente colocou na rua basicamente 800 milhões de reais em VGV. Então, foi importante. E a gente tem já despesas comerciais iniciadas do projeto que a gente vai lançar no início do ano que vem, que é um projeto grande, de 800 milhões de VGV. Então, a gente já também começou a fazer um trabalho desde agora. Por isso que a despesa comercial acabou sendo impactada. Ponto positivo aqui do slide é as despesas gerais administrativas, né, uma redução importante de 23%, quando a gente compara os 9 primeiros meses, quando a gente compara o trimestre, quase 28%. Então, tem sido um foco importante da companhia em perseguir, de fato, uma melhora e uma maior eficiência operacional do seu G&A. Então, esse foi um compromisso que a gente assumiu lá no começo do ano e a gente vem conseguindo cumpri-lo muito bem. Bom, o resultado financeiro é praticamente flat, na verdade um ligeiro aumento em relação, nominalmente falando, percentualmente 20% em relação ao mesmo período de 24. Lucro líquido basicamente igual quando comparado 24 com 25. Resultado apropriado, os projetos continuam sendo lançados e estão bem vendidos.
Enfim, então a gente já tem um resultado a apropriar bastante interessante. Essa margem REF, ela também vem mantendo uma estabilidade, e isso vem mostrando, né, quando a gente compara a margem REF, essa estabilidade com a estabilidade da margem realmente realizada, ela vem demonstrando já de fato essa estabilidade nas duas pontas, e é a tendência a continuar ao longo dos próximos trimestres, podendo obviamente ter uma variação ou outra, mas a tendência é vir nesse nível estável. Bom, recebíveis, que eu acho que é importante destacar, né, o recebível caixa, que é o que de fato conta aí, mais de 2 bilhões de recebíveis caixa, já dentro de casa, fora o estoque de 1,8 bilhões de estoque total. A gente tem aí para os próximos 130 dias aproximadamente 400 milhões, um pouco mais de 400 milhões entre projetos em repasse, a própria carteira natural. A gente tem um importante o volume, né, de repasse para acontecer nos 130 dias. Repasse estes que imaginávamos e até falamos, né, em alguns outros calls, da expectativa de acontecer mais dentro desse ano, mas por conta da postergação das obras, aí esse repasse acabou também andando um pouco para frente, então ele está em processo de acontecer. Então, basicamente, nos próximos 180 dias, essas obras já estão basicamente na fase bastante final, então a incerteza da data de entrega dessas obras, desses repasses, já está bastante mitigada. Tá? Então, agora a gente, de fato, começa a ter uma previsibilidade melhor em relação aos repasses dos próximos 6 meses. E aqui também é importante destacar, dentro do nosso estoque de 1,8 bilhão, a gente tem um estoque, né, relacionado à linha MEC, que é a nossa linha de alto padrão, um estoque 100% jardins em projetos extremamente líquidos, que nos gerarão 250 milhões de reais líquidos. Então, é um estoque que deve contribuir de maneira significativa ao longo do próximo ano. Que é adicional a isso, né? Acho que tem. Então, se fala de endividamento, né? Então, a gente vê a dívida líquida da companhia basicamente em linha com a do trimestre anterior, levemente acima. Acho que o motivo é o que o Rodrigo falou, e a gente já antecipou também no trimestre anterior. Há uma certa morosidade de política de repasse também dos bancos. Então, antigamente, há poucos meses atrás, os bancos com 80% de obra já faziam um repasse, que é chamado repasse antecipado, e agora esses mesmos bancos estão esperando o habite para iniciar o repasse. Então, isso dá mais ou menos aí uns 90, 120 dias de diferença entre 80% de obra e habite. Então, isso postergou, como o Rodrigo falou, essa geração aí de 400 milhões que se encontra agora já num patamar bem mais adiantado e que deve aí nos próximos trimestres ser colocado para dentro da companhia e, portanto, esse índice de alavancagem deve cair. É importante dizer também, como o Rodrigo falou, que a gente tem, por exemplo, 250 milhões em produtos aqui da linha MEC nos Jardins, que é o bairro de grande desejo, e os empreendimentos, eles têm 250 milhões de venda líquida, de fluxo de caixa líquido para a companhia, porque também praticamente não tem muita dívida, o LTV é muito baixo. Então, a gente tem aí a possibilidade, né, de nos próximos meses ir convertendo esses 250 milhões em caixa para a companhia. Então, isso também deve contribuir aí ao longo do ano que vem para a gente ver esse indicador convergindo para os patamares históricos aí, mais perto de 40%, 38% do que o número atual. São produtos que estão caminhando de fato, né, mais para o seu final, e a gente sabe historicamente que essa linha de alto padrão ela tem uma tendência também de ter uma velocidade maior perto da entrega. Então, por isso que a gente imagina que ao longo de 2026 esse estoque vai contribuir no nosso caixa. Houve uma recompra também de permuta do empreendimento Moema a preços bem vantajosos que a gente escolheu fazer nesse terceiro TRI,
no quarto TRI também tem algo marginal para terminar, mas foi uma iniciativa porque a gente viu que o produto ia bem, estava líquido, o permutante precisava de alguma forma antecipar esses recursos e no fim a gente acabou fazendo essa aquisição a um preço bastante inferior ao que a gente tem vendido. Então também foi uma forma de gerar valor que a gente entendeu, muito embora na foto do final do trimestre ele contribua aí um pouco para esse aumento do endividamento. Bom, dito isso, agora a gente fica aqui à disposição para perguntas e respostas e mais uma vez eu agradeço a todos aí pela presença e paciência. Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, clique em levantar a mão. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila clicando sobre abaixar a mão. Nossa primeira pergunta vem da senhora Maria Ângela de Castro, do Itaú BBA. Seu microfone está liberado. Bom dia, pessoal. Obrigada pela apresentação. Sei que vocês já comentaram um pouco, mas eu queria pedir para vocês falarem mais sobre as expectativas de repasse. Vocês comentaram de 400 milhões no release, qual deve ser o período temporal que a gente deve ver essa entrada de caixa na companhia, qual a expectativa de geração de caixa no ano que vem e quais são os planos de vocês para a alavancagem em 2026? O que vocês podem fazer com essa entrada de caixa? Vocês estão pensando mais no cabeça de dividendos, compra de terrenos? Qual que tem sido o plano da companhia? Muito obrigada. Bom dia, obrigado pela pergunta. O repasse, o horizonte, a gente fala 180 dias, né, que é o período grosso, assim, de fato de acontecer. Obviamente pode ter um pouco ainda de repasse remanescente, 2 meses para frente, tudo, mas o pesado deve acontecer de fato nesses próximos 6 meses. Como eu disse, são projetos bastante mitigados do ponto de vista de entrega. Na verdade, a gente tem uma entrega agora para acontecer nesse quarto trimestre. As demais já aconteceram, é que agora, de fato, a gente está naquele limbo entre o ABITS, que já foi emitido, e é você ter as matrículas individualizadas para você começar o repasse. A gente acaba tendo esse delay aí de 30, 60 dias para daí começar o repasse, tá? Mas, dado que os projetos já estão com o ABITS emitido, etc., a gente já tem aí um certo conforto. Nos próximos 180 dias a gente deve ter esse repasse acontecendo. Sim, em relação às duas outras perguntas, Maria, primeiro em relação à geração de caixa, né, e eventualmente dividendos ano que vem. A gente já anunciou, né, até o final deste ano, já havíamos anunciado anteriormente a distribuição adicional de mais 12 milhões, seriam 4 milhões por mês, né, entre outubro, novembro e dezembro. E a gente agora, né, está aí para, né, trazer esses 400 milhões de reais de repasse para dentro da companhia. E temos também essas obras entregues, sobretudo da linha MEC, que tem aí potencial de geração de 250 milhões de reais. Então, o nosso objetivo aqui, Maria, é convergir ao longo do ano que vem para um número mais próximo de 40% ali no final do ano. Então, isso deve se traduzir, né, numa geração líquida aí por volta desses 70, 80 milhões que são necessários para isso. Obviamente, a gente vai observando também as oportunidades, trimestre a trimestre, mas o nosso objetivo aqui macro da companhia é convergir para esse número. E isso já leva em conta a gente manter uma política de dividendos parecida ou igual ao que é hoje, e porém a gente deve ainda divulgar isso até o final do ano, sobretudo tendo em vista a mudança de tributação dos dividendos a partir de janeiro do ano que vem. Então, acho que a expectativa é mais ou menos manter o que tem hoje e, em paralelo, trazer esses recebíveis para dentro e o estoque que eu comentei, e com isso atingir aí a meta de redução de alavancagem da companhia.
Entendi, ficou claro. Obrigada pela explicação, pessoal. Obrigado. Lembrando que para fazer perguntas, basta clicar em levantar a mão. Nossa próxima pergunta vem do Sr. Gustavo Fabris, do BTG Pactual. Sr. Gustavo, seu microfone está liberado. Bom dia, pessoal. Obrigado por pegarem minha pergunta. Eu queria perguntar para vocês como vocês sentiram a demanda ali no mês a mês ao longo do trimestre e também se vocês já têm alguma coisa de como isso tem evoluído na ponta e com os dados de outubro. Entender também a visão de vocês para venda de estoque pronto, né? Que acho que vocês já até chegaram a comentar um pouco durante a apresentação sobre o projeto nos Jardins, mas que acabou aumentando um pouco as entregas recentes que vocês tiveram, né? Então, é mais para pegar uma coisa de se vocês estão tranquilos com a estratégia para escoar esse produto, enfim. E uma segunda pergunta que, se me permite, também é na margem bruta, né? Se vocês falassem um pouco o que drivou essa diferença na performance tri a tri da margem bruta ajustada e da margem bruta contábil, se eventualmente tem alguma dinâmica ali dentro do juro capitalizado que a gente pode esperar pela frente diferente também. Obrigado. Começo. Vamos lá, Gustavo, obrigado aí pela pergunta. Vou começar pela segunda, depois do Fabrício, acho que responde um pouco em relação à dinâmica. Bom, primeiro acho que a margem, a subida da margem, ela está muito relacionada ao pipe, né? Então a gente vem falando já alguns calls em relação ao pipe lá de 20, 21, alguma coisa de 22 que já começa a ser entregue, e aí a gente vai tirando aquele pipe que de fato machucou a margem por conta de tudo que a gente já conhece, e aí vai entrando um pipe já mais limpo, né? Somente de 23, 24 em diante. E aí a gente começa agora com as obras, a Pocagem começa a contribuir bastante, então a gente vai meio que fazendo uma troca de um pipe que foi mais impactado por inflação de custos e entrando um pipe que está bastante saudável nesse sentido. Então, o aumento da margem basicamente se dá por conta disso. Em relação à diferença entre as duas margens, de fato, está relacionada aos juros capitalizado, né? A gente tem os juros capitalizados tanto dos planos empresários quanto do nosso CRI também, que tem a destinação e investimento nos próprios projetos. E a gente deve manter aí uma diferença, um gap entre os dois aí, da ordem de 7%, 8%, enfim, entre trimestres. Vai ter uma variação entre um TRI e outro, mas deve rodar em torno aí desse patamar, tá? Bom, Gustavo, em relação à sua pergunta, né? Primeiro sobre mercado e vendas, né? Como eu falei anteriormente, assim, o primeiro, a gente já vem aqui na Mitre, né? Como colocado várias vezes, esperando um arrefecimento do mercado, né? Sobretudo em função de uma incerteza política interna e externa e também de uma taxa de juros a 15% que reflete, né, na capacidade de financiamento e também na decisão de compra por parte dos clientes. Porém, a gente teve no terceiro trimestre um leve arrefecimento, que eu acho que estava já esperado. O quarto TRI está mais ou menos em linha com o terceiro, tá? Então ele está mais, eu diria, morno do que o primeiro semestre, mas ainda dentro, né, de um horizonte esperado. Como a gente mostrou aqui, o projeto de Moema vendeu super bem, né? Já estamos batendo aí mais de 30% hoje. Campo Belo largou bem, devemos aí nas próximas semanas fazer o lançamento oficial desse produto. Então, eu acho que está num nível mais baixo, mas ainda assim satisfatório e interessante para o nosso negócio, né? A gente não pretende fazer enormes lançamentos sem que a absorção se confirme algo consistente, né? Que isso para nós é o maior indicador se a gente vai lançar o próximo projeto ou não. E eu acho que a gente demonstrou isso ao longo dos anos. E nesse ano em particular, vendemos 65% do Brooklyn,
Aí lançamos Moema, já vendemos mais de 30%. Devemos lançar agora o Campo Belo, também é um projeto que foi bem. Então, acho que nós vamos manter mais ou menos por aí, que nos dá uma tranquilidade operacional, mas obviamente bastante vigilante, né? Sobre qualquer grandes decisões em função do cenário macro, etc. Obviamente que elas são muito bem pensadas aqui e a gente não pretende fazer nenhum grande movimento em nenhuma das frentes, de formação enorme de land bank, acelerar isso de alguma forma, mudar substancialmente o nosso ritmo de vendas, a margem também uma dinâmica desfavorável, acho que hoje já está claro que não vai acontecer. Então, é um pouco de como que a gente está vendo o cenário. E a gente está fazendo mudanças importantes internamente, sobretudo no time de vendas da MEC de altíssimo padrão. Então, nós devemos aí, né, concretizar algumas coisas nas próximas semanas, onde a gente traz, né, uma estratégia de venda focadas em poucos profissionais de venda muito bem treinados, inclusive com auxílio externo de uma pessoa aí bastante qualificada nesse tipo de imóvel, tá? Perfeito, muito obrigado. A próxima pergunta foi recebida online. No ano foram entregues aproximadamente 1,5 bi em VGV, mas isso não se reverteu em caixa. Poderiam falar sobre a expectativa de geração de caixa e redução do endividamento nos próximos meses? Eu acho que a gente cobriu isso, né, na pergunta da Mariângela. Não sei se quem fez a pergunta está satisfeito com a resposta ou se tem algum ponto específico ainda a ser esclarecido. Acho que você pode mandar aqui no chat. Exato. Só vou explicar aqui um pouco a familiaridade, não sei quanto tem a familiaridade, mas entre você entregar, na verdade a gente entregou 1,6 bilhão em VGV, não significa que isso daí é caixa, porque parte disso já foi recebida ao longo do projeto. 40% de LTV, né? Então, em geral, 1,6 bi teria mais ou menos pouco mais, por volta de 400 milhões de... pouco mais, desculpe, 560, né? Então, perto de 600 milhões de recebível, né? Que esse 1 bi 600 deveria trazer para nós. Porém, como o Rodrigo colocou, os 400 estão já, né, bem próximos em andamento para os próximos 180 dias e ainda teria um residual um pouco mais para frente. Exato. E você tem aqui, como eu expliquei também, você tem a questão do delay, né, entre você entregar o prédio, individualizar a matrícula, para daí você conseguir fazer o processo bancário. Então, existe um tempo aí para que esse dinheiro de fato entre na conta e esse processo aconteça. Por isso que não é imediatamente após a entrega que esse capital ele entra 100%. Então, só acho que para explicar eu pouco acho mais. que não acontecer o repasse antecipado, né, ele traz aí um delay de 120 a 180 dias. Por quê? Porque de 80% de obra até o habite, você está falando de 90 a 120 dias. Depois, uma vez que sai o habite, a gente tem que ir no cartório de registro de imóveis e individualizar as matrículas que antes eram de um imóvel só em centenas de imóveis, né, cada um com seu apartamento. Durante esse período, os bancos não nos remuneram, não fazem o repasse. Então, como o Rodrigo comentou, fica um pouco um limbo, né? Um gap entre você protocolar todos os requisitos para ter a individualização da matrícula, para, uma vez tendo a individualização da matrícula, concretizar o financiamento. Então é algo burocrático, mas parece uma mudança pequena, mas de fato ela traz aí alguns meses de dilatação no mesmo recebível que poderia estar entrando anteriormente. Perfeito. Tem uma última pergunta.
O que podemos esperar em relação ao crescimento de receita, lucro e recuperação do ROI da companhia para os próximos trimestres, visto que a companhia vem alguns trimestres falando sobre o crescimento desses indicadores? Olha, o crescimento da receita, ela vai ser uma função do aumento da pocagem das obras, né? Quando você olha a nossa margem REF de 39%, e a VSO bastante interessante, a gente tem uma visão que o futuro, né, deve ser melhor do que o presente e o passado. Obviamente, isso está sujeito a N fatores de mercado, mas eu acho que as mudanças que estão acontecendo dentro da companhia, basicamente redução de despesas, um aumento, né, uma busca pelo aumento da nossa eficiência em vendas nos diferentes segmentos, e eu acho que isso vai se traduzir, né, num aumento da lucratividade e como consequência, um ROI mais alto, né? Então, eu acho que ao longo dos próximos trimestres, de novo, não é já, não é, né, um ponto para lá, um ponto para cá, mas sim um movimento, né, interessante aí nos próximos 12 a 18 meses de crescimento da última linha. Concluindo? Tem mais alguma? Lembrando que para fazer perguntas, basta clicar sobre levantar a mão. Gente, não tem mais nenhuma pergunta aqui no chat e nem mãos levantadas. Acho que a gente pode partir para o código de encerramento, certo, Fabrício? Certo. Bom, muito obrigado novamente a todos que nos ouviram. Acho que aqui a gente está bastante engajado, né, em ganho de eficiência, em produzir produtos cada vez cada vez melhores, que descolem um pouco da concorrência. E eu acho que a nossa grande missão aqui para os trimestres futuros é claramente um aumento da lucratividade da companhia. Então, a gente está muito focado nisso, tem até uma consultoria interna que deve passar a nos ajudar aí a partir antes do final do ano, final de novembro, começo de dezembro, que a gente já espera começar o ano que vem já num ROI, já numa G&A abaixo do número que a gente está hoje. Tá? Então, a gente está aqui dentro buscando muito o nosso aumento de lucratividade e ROI. Tá? Eu acho que essa é a grande missão aqui dentro e ela passa por um processo de vendas mais eficiente e que consiga traduzir para os clientes todos os diferenciais que os nossos produtos têm e, com isso, consequentemente, ter um valor maior na venda. Né? Então, esse é o nosso grande objetivo aqui. Com isso, eu agradeço a todos e a gente continua à disposição aí por todos os canais de relações com investidores. Muito obrigado. A videoconferência da Mitre está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.